Olá! Nesse vídeo vamos conversar sobre como desenvolver aplicações com socket. Então vamos nessa! Nas redes de computadores e na internet, um socket é um ponto de comunicação dentro de um computador do usuário, entre a camada de aplicação e a camada de transporte. A esse ponto de comunicação damos o nome também de interface. Apenas para te contextualizar, normalmente organizamos os componentes das redes de computadores em arquitetura de camadas, que possui funções, protocolos e interfaces. Um modelo bastante conhecido é o modelo OSI, que possui 7 camadas de cima para baixo, são aplicação, apresentação, seção, transporte, rede, enlace e física. Por exemplo, os programas que você executa normalmente como navegador web estão na camada de aplicação. Na camada de transporte, temos o TCP e o UDP, e na camada de rede, o protocolo IP. Voltando ao socket, podemos fazer uma analogia, que é um processo em execução no computador, semelhante a uma casa, e o seu socket é análogo à porta da casa. Quando um processo deseja enviar uma mensagem para um processo em outro computador, ele empurra a mensagem pela porta, ou seja, o socket. Ao chegar no destino, a mensagem passa pela porta, que é o socket, do processo receptor, que então executa alguma ação sobre a mensagem. Um socket combina um endereço IP e um número de porta. O protocolo de camada de transporte precisa de um par de endereços socket, o endereço do cliente e o endereço socket no servidor. No UDP típico, o endereço é formado pela tupla endereço IP destino e número de porta destino. O protocolo UDP possui a comunicação baseada em datagramas. Fazendo outra analogia, datagramas são como cartas enviadas pelo correio. Você posta quando quiser e depois não precisa fazer mais nada. Os correios se encarregam de realizar a entrega dos pacotes. O UDP não possui confiabilidade de entrega, não possui controle de congestionamento, nem controle de fluxo, mas possui a vantagem de ser transmitido com mais agilidade. Já o TCP é um protocolo orientado à conexão, ou seja, eles precisam primeiramente se apresentar e estabelecer uma conexão, para então começar a enviar dados. Um lado dessa conexão está ligado ao socket cliente e o outro lado está ligado a um socket servidor. Diferente do UDP, possui endereço de socket no formato endereço IP origem, número de porta origem, endereço IP destino, número de porta destino. Uma vez estabelecida a conexão, quando um lado deseja enviar fluxos de dados para outro lado, basta deixá-los na conexão TCP por meio do socket. Note que o conceito de fluxo de dados é distinto do conceito de datagrama do UDP. Quando analisamos a programação de socket, encontramos algumas primitivas amplamente usadas. Podemos listar: primeiro, a criação de um novo ponto final de comunicação feito com a primitiva socket. Continuando, temos a anexação de um endereço local a um socket feito pela primitiva bind, a anunciação da disposição para aceitar conexões feita pela primitiva listen, o bloqueio do responsável pela chamada até uma tentativa de conexão ser recebida, realizado pela primitiva accept, a tentativa de estabelecer uma conexão ativamente, realizado pela primitiva connect, o envio de dados através da conexão, realizado pela primitiva send, o recebimento de alguns dados da conexão, feito pela primitiva receive, e, finalmente, o encerramento da conexão, realizado pela primitiva close. Espero que tenha sido útil para o seu conhecimento e te aguardo no próximo vídeo. Olá! Nesse vídeo vamos apresentar os serviços da camada de aplicação. Vamos nessa? Felizmente, é possível separar a grande quantidade de funcionalidades existentes nas redes de computadores em grupos distintos que são alocados em camadas, que juntas formam uma arquitetura em camadas.
Uma típica arquitetura em camadas implementa os elementos serviços, protocolos e interfaces. Um modelo bastante conhecido é o modelo OSI, que possui 7 camadas. De cima para baixo são aplicação, apresentação, seção, transporte, rede, enlace e física. Um usuário que deseja conversar com outro usuário remoto irá gerar seus dados utilizando a sua aplicação, como, por exemplo, o navegador web. Esses dados vão descendo pelas camadas, passando pela rotina responsável pelo transporte de pacotes. Depois, o protocolo IP da camada de rede estabelece de modo geral o endereçamento lógico e roteamento. A camada de enlace trata do encaminhamento correto de dados entre pares de dispositivos e, finalmente, a camada física inclui os dispositivos e meios físicos. Os desenvolvedores de aplicativos de usuários que executam nos sistemas finais atuam na camada de aplicação, desenvolvendo as funções, os protocolos e a interface da camada de aplicação. Por exemplo, aplicativos para web, celulares e etc. Desejo a você bons estudos e até a próxima. Olá! Eu fiz esse vídeo para te apresentar o que é um socket. Vamos nessa? As aplicações de rede de computadores possuem 2 processos que enviam mensagens um para o outro. Uma mensagem enviada de um processo para outro passa pela rede que está entre os dispositivos que executam esses processos. Um processo que envia e recebe mensagens pela rede faz isso por meio de uma interface chamada socket. Podemos fazer uma analogia que um processo em execução no computador é semelhante a uma casa e seu socket é semelhante à porta da casa. Quando um processo deseja enviar uma mensagem para um processo em outro computador, ele empurra a mensagem pela porta ou socket. Ao chegar no destino, a mensagem passa pela porta, que é o socket, do processo receptor, que então executa alguma ação sobre a mensagem. Um socket é a interface entre a camada de aplicação e a camada de transporte dentro de um hospedeiro, também denominado interface de programação de aplicação ou API, Application Programming Interface, entre a aplicação e a rede, dado que é a interface de programação onde as aplicações de rede são criadas. O programador da aplicação consegue controlar tudo o que existe na camada de aplicação do socket, mas tem pouco controle do lado da camada de transporte. Os controles que o programador da aplicação na camada de transporte são 1. A escolha do protocolo de transporte e 2. Talvez a capacidade de determinar alguns parâmetros, tais como tamanho máximo de buffer e de segmentos. O programador escolhe um protocolo de transporte que na internet são o TCP, que oferece transferência de dados confiável, e o UDP, que não oferece transferência de dados confiável. Após isso, a aplicação é elaborada usando os serviços da camada de transporte oferecidos por esse protocolo. Até o próximo vídeo e tenha bons estudos. Olá! Vamos falar um pouco sobre como as aplicações recebem os seus endereços de socket. Um socket é a interface entre a camada de aplicação e a camada de transporte dentro de um rush. Um socket combina um endereço IP e um número de porta. O endereço socket no cliente define o processo cliente de forma exclusiva, da mesma forma que o endereço socket no servidor estabelece o processo servidor de modo exclusivo. O protocolo de camada de transporte precisa de um par de endereços socket. O endereço socket no cliente e o endereço socket no servidor. Essas informações fazem parte do cabeçalho IP e do cabeçalho do protocolo da camada de transporte. O cabeçalho IP contém os endereços IP e o cabeçalho UDP ou TCP contém os números das portas. No UDP típico, ou seja, desconectado, o processo emissor inclui no pacote o endereço de destino, que consiste no endereço IP
e no número de porta de destino, que é a tupla endereço IP destino, número de porta destino. Já o TCP é um protocolo orientado à conexão, ou seja, eles precisam primeiramente se apresentar e estabelecer uma conexão para então começar a enviar dados. Um lado dessa conexão está ligado ao socket cliente e o outro está ligado a um socket servidor. Ao criar a conexão, associamos a ela um endereço de socket, endereço IP e número de porta, né, do cliente e do servidor. Nesse caso, é a tupla endereço IP origem, número de porta origem, endereço IP destino e número de porta destino. Uma vez estabelecida a conexão, quando um lado quer enviar dados para o outro, basta deixá-los na conexão TCP por meio do socket. Um problema existente nas redes de computadores se refere à habilidade de distinguir entre muitos sinais que estão compartilhando o mesmo canal. Uma solução amplamente adotada é a multiplexação, que é uma técnica que permite que várias conversas compartilhem o mesmo meio. A porta de origem identifica o processo ou programa específico que enviou o pacote da máquina de origem e a porta de destino especifica o aplicativo no endereço IP de destino a qual a comunicação deve ser entregue. Espero que tenha ajudado nos seus estudos e te aguardo no próximo vídeo. Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te explicar um pouco mais sobre como funcionam as primitivas de socket. Vamos nessa? Quando analisamos a programação de sockets, encontramos algumas primitivas amplamente usadas. Iremos citar um conjunto de primitivas de transporte usadas no Unix de Berkeley para o TCP. Primeiramente, vamos ver o que acontece no lado do servidor. As seguintes primitivas são executadas pelos servidores na ordem em que serão citadas: socket, bind, listen e accept. A primitiva socket cria um novo socket, ou socket, e aloca espaço para ele na entidade de transporte. Junto à chamada dessa primitiva, são especificados parâmetros do tipo de serviço desejado, por exemplo, um fluxo de bytes confiável ou datagramas não confiável, e também o protocolo, como por exemplo o IPv4. A chamada socket não cria um endereço de rede diretamente. Isso é realizado pela primitiva bind, que tem a tarefa de atribuir endereços de rede aos sockets recém-criados. Quando um servidor designa um endereço para um socket, os clientes remotos já podem se conectar a ele. A chamada listen faz o programa virar um servidor, né? Lembrando que o programa pode ser cliente ou servidor, ou seja, ele deseja agora aceitar conexões. Essa chamada não bloqueia a espera por uma conexão de entrada. Esse bloqueio da espera por uma conexão de entrada é realizado através da execução de uma primitiva accept. O que isso significa? Quando uma solicitação chega no servidor, a entidade de transporte verifica se o servidor está bloqueado, ou seja, apto a administrar solicitações. Em seguida, o servidor é desbloqueado e transmite uma mensagem de conexão aceita de volta para o cliente. Quando essa mensagem chega ao seu destino, o cliente é desbloqueado e a conexão é estabelecida. Agora vamos ver o que acontece no lado do cliente. Também precisamos criar um socket com a primitiva socket. A primitiva bind não é necessária, pois o endereço usado aqui não é importante para o servidor. A primitiva connect bloqueia o responsável pela chamada e inicia o processo de conexão. Depois, o processo cliente é desbloqueado e a conexão é estabelecida. A partir de agora, tanto o cliente quanto o servidor usam as primitivas send e receive, que é RSV, para transmitir e receber dados. Para encerrar a conexão, os dois lados executam uma primitiva close. Bom,
Espero que você tenha absorvido todo o conteúdo de hoje e nos vemos no próximo vídeo. Olá! Hoje nós vamos entender como funciona o socket do lado do servidor. Vem comigo! Esse código mostra um servidor UDP que faz uma chamada para a função socket.socket, que você pode ver nessa linha aqui. O servidor usa o endereço IP localhost 127.0.0.1, que referencia a própria máquina, como você pode ver nessa linha. A chamada socket cria um socket simples não vinculado a um endereço IP ou número de porta. O socket ele é marcado como AF_INET, a família de protocolos da internet, e é do tipo de datagrama SOC_DGRAM, de datagrama, indicando que usará o protocolo UDP. Nessa linha, nós temos o comando bind, que solicita um endereço de rede UDP, ou seja, combina o endereço IP e o número de porta. Quando o socket é vinculado, o servidor executa repetidamente o seguinte método, receive_from, que você pode ver aqui. Ele está abreviado, mas vem de receive_from. E ele está dentro de um loop, como você pode ver aqui. Ele é apto a receber mensagens de até 65.535 bytes, que é o maior comprimento possível de um datagrama UDP. Quando o datagrama chega, o método receive_from retorna o endereço do cliente que enviou um datagrama e o conteúdo do datagrama no formato de byte. Espero que esse vídeo tenha ajudado na sua compreensão e até o próximo. Você sabe o que é o socket do lado cliente? Vamos conferir. Esse código mostra um cliente UDP que faz uma chamada para a função socket.socket. Então vamos descer aqui para o nosso procedimento cliente, que é esse bloco aqui, e esse é o método socket. Esse cliente usa o endereço IP localhost, como você pode ver aqui, ou seja, está referenciando a própria máquina. A chamada socket cria um socket simples não vinculado a um endereço IP ou número de porta, sendo marcado como AF_INET, que é a família de protocolos da internet, e sendo do tipo socket datagram, que é abreviado dessa maneira aqui, indicando que usará o protocolo UDP. Uma mensagem é elaborada pelo cliente, como você pode ver nessa linha, e depois codificada em ASCII para envio ao servidor. A chamada send_to, que está aqui embaixo, possui uma mensagem e um endereço de destino para enviar um datagrama para o servidor. O sistema operacional automaticamente atribui um endereço IP e um número de porta no lado do cliente na saída da chamada para getSockName, que está aqui. Quando o datagrama chega, receive_from, que está aqui, retorna o endereço do servidor que enviou um datagrama e o conteúdo do datagrama no formato de byte. Espero que tenha sido proveitoso para vocês e até o próximo vídeo. Olá! Nesse vídeo eu vou te explicar um pouco mais sobre como funciona a comunicação utilizando o socket UDP. Vamos lá então? Vamos analisar o código a seguir e verificar o seu funcionamento básico. Esse código mostra um servidor e um cliente UDP que faz uma chamada para a função socket.socket e as demais chamadas são para os métodos do objeto socket retornado. Vamos começar analisando essa linha. O servidor e o cliente usam o endereço IP localhost 127.0.0.1, ou seja, que referencia a própria máquina. Vamos iniciar então a parte do código que trata do servidor. Então nós vamos abrir o nosso prompt e digitar
Python, o nome do arquivo, que você pode dar um nome aí qualquer, .python, né? Seguido aqui pelo argumento servidor, ou seja, você está passando para o código que deseja iniciar ele como servidor. Pronto. Estamos agora com o nosso código servidor em funcionamento. Veja que a janela do servidor mostra a comunicação atendida. Agora vamos dar uma olhada no código, começando pelo procedimento servidor. Nessa linha, temos o seguinte: a chamada socket cria um socket simples não vinculado a um endereço IP ou número de porta. O socket é marcado como AF_INET, que é a família de protocolos da internet. Também temos tipo de datagrama SOC_DGRAM, de datagrama, né? Como você pode ver aqui, indicando que usará o protocolo UDP. Na próxima linha, o comando bind solicita um endereço de rede UDP, ou seja, combina um endereço IP e um número de porta. Já nessa linha, quando o socket é vinculado, o servidor executa repetidamente receive from, que você pode ver aqui, tá? Ele está abreviado, mas significa receber de, né? Receive from dentro de um loop. Como você pode ver, nós temos aqui um loop na linha 12, apto a receber mensagens de até 65.535 bytes, que é o maior comprimento possível de um datagrama UDP. Quando o datagrama chega, o método receiveFrom retorna o endereço do cliente que enviou um datagrama e o conteúdo do datagrama no formato de bytes. Agora vamos olhar o nosso procedimento cliente, que está aqui. Nessa linha, nós temos a chamada send_to, que está aqui. Essa chamada send_to possui uma mensagem e um endereço de destino para enviar um datagrama para o servidor. O sistema operacional automaticamente atribui um endereço IP e número de porta no lado do cliente, na saída da chamada para getSockName. Bom, espero que você tenha absorvido todo o conteúdo de hoje e nos vemos no próximo vídeo. Olá! Hoje nós vamos esclarecer as características dos sockets TCP. Vamos conferir? Vamos começar analisando o procedimento cliente. Então vamos lá para a linha de código. Começa aqui o procedimento cliente, que é a chamada TCP Connect inicia o three-way handshake entre o cliente e o servidor para que eles estejam prontos para se comunicar. O cliente TCP é mais simples do que o cliente UDP, pois não precisa fazer nenhuma provisão para pacotes perdidos. O TCP dá garantias para o cliente verificar se a extremidade remota os recebe e receber sem necessidade de considerar a possibilidade de retransmitir sua solicitação. O cliente pode ter a certeza de que a pilha de rede executará qualquer retransmissão necessária para obter seus dados. Send e receive no UDP significam, respectivamente, enviar dados e receber dados. Já o TCP pode dividir seu fluxo de dados em pacotes de vários tamanhos diferentes durante a transmissão e reagrupá-los gradualmente no receptor. Vamos aqui para a próxima linha. Temos esse método aqui, sendAll, envia os dados para o servidor. Ele continua tentando enviar os dados mesmo na ocasião do buffer de saída estiver quase cheio, quando parte dos dados a serem imediatamente enfileirados para envio, mas o restante do bloco de dados ter que aguardar. Já nessa linha, foi criado um procedimento chamado receiveAll, que está aqui em cima. Deixa eu só mostrar aqui para você.
foi criado esse procedimento, que recebe os dados do servidor. Esse método recebe como argumentos os dados retornados e o tamanho esperado, e está dentro de um loop, que você pode ver aqui nessa linha, para agir de modo semelhante ao método send_all. Por quê? O sistema operacional ele não adivinha quando que os dados recebidos podem finalmente ser somados ao que o seu programa considera como sendo uma mensagem completa. Espero que tenha contribuído para o seu amplo conhecimento. Até o próximo vídeo. Olá! Nesse vídeo eu vou te explicar um pouco mais sobre como funciona a comunicação utilizando o socket TCP. Vamos lá nessa? Vamos analisar o código a seguir e verificar o seu funcionamento básico. Vamos começar analisando a seguinte linha, aqui no procedimento do cliente, essa linha aqui. Vemos no procedimento cliente que a chamada TCP Connect inicia o three-way handshake entre o cliente e o servidor para que eles estejam prontos a se comunicar. Vamos para essa linha. Temos um método aqui chamado send_all. Esse método envia os dados para o servidor. De um modo específico, send_all continua tentando enviar os dados mesmo na ocasião do buffer de saída estar quase cheio, quando parte dos dados a serem imediatamente enfileirados para envio, mas o restante do bloco de dados ter que aguardar. Já nessa linha 38, o procedimento receive_all, que está aqui abreviado, ele foi criado especificamente para esse código e ele implementa o método receive, que recebe os dados do servidor. Vamos dar uma olhada justamente nesse procedimento que está aqui em cima. Esse método recebe como argumentos os dados retornados e o tamanho esperado. E ele está dentro de um loop, para agir de modo semelhante ao método send_all, pois o sistema operacional ele não tem como adivinhar quando os dados recebidos finalmente podem ser somados ao que o seu programa considera como sendo uma mensagem completa. Agora vamos olhar para o procedimento servidor, que começa nessa linha. Nessa linha 18, nós temos a chamada bind, que reivindica uma porta específica. Já na linha de baixo, o programa decide virar um servidor com a chamada listen. Foi passado um argumento inteiro 1, indicando o suporte a apenas um cliente conectando por vez. Vamos para essa linha 23. O método accept, que está aqui, bloqueia o servidor para receber pedidos de conexões. Nessa linha 25, nós temos o método getSockName. Esse método permite visualizar qual porta TCP o socket está usando no local. Já nesta linha, nós temos o método getPeerName, que permite saber qual é o endereço do cliente ao qual um socket conectado está vinculado. Assim como vimos no cliente, a chamada receive está dentro do procedimento receive_all, que retorna dados à medida em que se tornam disponíveis. Já send_all, que está aqui, é uma boa maneira de enviar um bloco inteiro de dados quando você deseja garantir que tudo seja transmitido. Nesta linha, nós temos setSock_opt, que possui a opção abreviada de SO, de Sistema Operacional Reuse Address. Ou seja, ele permite que um socket seja vinculado à força a uma porta em uso por outro socket. Sem essa opção, normalmente é permitida apenas uma utilização de cada endereço de socket. Já a chamada close diz para o cliente e o servidor fecharem a extremidade do socket. Vamos iniciar o servidor digitando a seguinte linha: Python, o nome do arquivo, que pode ser qualquer um,
e passar justamente o argumento para ele iniciar o servidor. Então, veja que nós estamos iniciando o servidor em localhost. O servidor irá aguardar alguma mensagem enviada pelo cliente. Agora vamos abrir um outro terminal. Vou chegar para cá. Vamos abrir um outro terminal e digitar Python, o caminho e o nome do arquivo. Passar como argumento agora que ele inicie a partir do procedimento cliente que você viu agora há pouco em localhost, ou seja, na própria máquina. Veja o que aconteceu. A janela do servidor, que está aqui atrás, ele mostra justamente a conexão que foi atendida. Foi enviada uma mensagem do cliente para o servidor e ele respondeu ao cliente, que então fecha a conexão após receber essa mensagem. Bom, espero que você tenha absorvido todo o conteúdo de hoje e nos vemos no próximo vídeo. Vamos falar um pouquinho dos tipos de sockets de fluxo. Existem dois tipos diferentes de sockets de fluxo, ou stream sockets. Primeiro é o socket de escuta, é o tipo de socket no qual os servidores disponibilizam uma porta para conexões de entrada. E o outro é o socket conectado, que representa uma conversa que um servidor está tendo com um cliente específico. Vamos seguir as etapas na listagem do programa para ver a ordem em que as operações do socket ocorrem. Vamos para o procedimento servidor, que está a partir dessa linha aqui. A partir dessa linha, nós temos aqui a chamada bind, que reivindica uma porta específica. Já nessa linha, nós temos a chamada listen, na qual o programa decide virar um servidor. Um argumento de inteiro 1 foi passado, indicando o suporte a apenas um cliente conectando por vez. Nessa linha, nós temos o método accept, que bloqueia o servidor para receber pedidos de conexões. Já nessa linha, nós temos o método getSockName, que permite visualizar qual porta TCP o socket está usando no local. Temos o método getPeerName, que permite saber qual é o endereço do cliente a qual um socket conectado está vinculado. Assim como no cliente, a chamada receive retorna dados à medida que se tornam disponíveis. E sendAll envia um bloco inteiro de dados quando você deseja garantir que tudo seja transmitido. O método receive está dentro de um procedimento criado para esse código chamado receiveAll. Como você pode ver aqui em cima, é um procedimento criado que implementa receive. Vamos voltar para a linha 17. Nós temos o método setSockOpt, que possui a opção SO_ReuseAddress, que está abreviado aqui, que permite que um socket seja vinculado à força a uma porta em uso por outro socket. Sem essa opção, normalmente é permitida apenas uma utilização de cada endereço de socket. Já a chamada close, que está aqui, diz para o cliente e o servidor fecharem a extremidade do socket. Espero que tenha sido proveitoso para vocês e até o próximo vídeo. Olá! Vamos ver o exemplo de um código UDP que apresenta uma característica bem particular. Veja que a linha 26 tem essa sintaxe, porém, nessa linha, dentro do procedimento cliente, nós dizemos que esse procedimento é perigoso porque a função receiveFrom, que está aqui, nunca verifica o endereço de origem, que é formado pelo IP e a porta, do datagrama que recebe, para verificar se de fato é uma resposta do servidor.
Então vamos ver na prática como isso acontece. Vamos iniciar um novo servidor aqui. Digitando Python, o caminho para o arquivo. Passando como argumento que eu quero iniciar ele como servidor. Só que, após você iniciar, você vai suspender o servidor. Como eu estou usando aqui o Windows e PowerShell, você pode pressionar a tecla pause do seu teclado para pausar a execução desse código. Então, eu vou pausar aqui. Ok. Agora, vamos executar o cliente. Abra outro prompt e veja que depois que ele enviar o seu datagrama, ele vai travar, esperando receber uma resposta importante. Então, para executar, basta você digitar semelhante ao que você fez anteriormente, só que passando como argumento cliente. Veja, ele está agora travado, esperando receber uma resposta. Uma coisa importante, vamos anotar o número da porta informada, que foi esse aqui, ó, 50980. Já você vai ver para que nós vamos usar isso. Agora, suponha que você seja um invasor e deseja forjar uma resposta do servidor, enviando o seu datagrama antes que o servidor tenha a chance de enviar a sua própria resposta. Vamos abrir um novo prompt. E digitar as seguintes linhas de comando, inserindo o número da porta anotado anteriormente dentro da tupla. Então vamos lá. Primeira linha você vai digitar Python, depois import socket, depois sock, que é uma variável, recebe socket.socket, abre parênteses, socket.af_inet, vírgula, socket.sock_degrand, fecha parênteses, enter, sock.sendTo, abre parênteses, vou colocar qualquer mensagem aqui, no caso eu vou colocar a palavra fake, justamente para dizer que é uma resposta de uma pessoa que se diz, né, lícita. Mas você vai ver o que vai acontecer. Ponto encode. Então vamos codificar aqui em formato ASCII, vírgula, abre parênteses, o endereço 127.0.0.1. Eu vou colocar aspas simples. E o número da porta que a gente anotou anteriormente. Então, voltando aqui, ó. Aqui é o código do cliente que está congelado, né? Esse número 50980. Então, nós vamos colocar 50980, tá? Fecha parênteses, um parênteses, fecha outro parênteses e Enter. Ok. Agora, vamos para a janela do cliente. Olha o que aconteceu lá no cliente, ó. Ele está dizendo que o servidor
respondeu para ele, só que não foi o servidor, foi uma pessoa se passando pelo servidor. O prompt do cliente, então, ele vai encerrar a janela e informar a resposta enviada por terceiros que você acabou de simular, como sendo a resposta pelo qual estava esperando. O endereço do servidor falso, que é o 127.0.0.1, e o número da porta que você tinha anotado, é diferente do endereço do servidor verdadeiro. Veja, esse é o servidor que está congelado, que tem o endereço 127.0.0.1 na porta 1060. Espero que tenha sido proveitoso para vocês e até o próximo vídeo. Olá! Nesse vídeo eu vou te explicar um pouco mais sobre como tratar a perda de dados ao utilizar sockets. Então, vamos embarcar nesse conhecimento. O protocolo UDP não oferece suporte à perda, duplicação e ordenação de pacotes. Escrever um cliente UDP real que tenha que lidar com pacotes que podem ser perdidos significa estar preparado para esperar indefinidamente por uma resposta ou então ser um tanto arbitrário ao decidir que esperou muito tempo por uma resposta e que precisa enviar outra. Essa escolha é difícil, porém necessária. Normalmente, não há como o cliente distinguir entre esses três eventos. Primeiro, a resposta está demorando muito para voltar, mas chegará em breve. Segundo, a resposta nunca chegará porque ela ou a solicitação foi perdida. E terceiro, o servidor está fora do ar e não está respondendo a ninguém. Vamos verificar o comportamento da perda de pacotes analisando o código a seguir. Veja aqui nessa linha o seguinte: cada vez que uma solicitação é recebida, o servidor usará um sorteio aleatório utilizando o método random para decidir se essa solicitação será atendida. Você pode ver esse método sendo empregado no procedimento servidor. Por que nós estamos usando isso? Nós queremos simular o fenômeno da perda de pacotes em redes de computadores. Perdas de pacotes normalmente ocorrem devido ao congestionamento no núcleo da rede ou nos sistemas finais. Caso um cliente UDP esteja esperando um tempo razoável sem obter uma resposta do servidor, ele deve escolher um momento no qual enviará solicitações duplicadas. Vamos ver essa linha aqui, linha 32. Veja no procedimento cliente agora que, ao invés do cliente ficar parado para sempre na chamada receive, o cliente faz um set timeout no socket, ou seja, o cliente deseja que a chamada seja interrompida com uma exceção socket.timeout, que está aqui nessa linha, quando uma chamada tiver esperado por muito tempo. Veja nessa linha que o tempo de espera começa com 1/10 de segundo. Vamos pular para cá. Se o tempo limite for atingido, a técnica de back-off, ou seja, recuo exponencial, é usada. As tentativas do cliente se tornam cada vez menos frequentes, possibilitando a rede congestionada se recuperar lentamente, pois os outros clientes também enviarão menos pacotes. Neste código, dobramos o tempo de atraso cada vez que uma resposta não é recebida. Vamos para essa linha. Depois de ter feito tentativas suficientes, o melhor que o cliente pode fazer é desistir. Vamos executar o código do servidor. Para isso, abra o seu prompt e digite a seguinte linha: Python, o nome, o caminho, o nome para o arquivo, que pode ser qualquer nome. Vamos passar como argumento que eu desejo iniciar ele como servidor. E
colocar esse endereço aqui. Foi atribuído endereço 0.0.0.0, que significa receber pacotes oriundos de qualquer interface local. Então vamos executar ele. Prontinho. Agora vamos executar o cliente. Abra outro terminal e digite Python novamente, o caminho e o nome do arquivo. E passar agora como argumento que eu desejo iniciar a partir do procedimento cliente em localhost. Prontinho. Veja o que aconteceu. O cliente enviou mensagem para o servidor. Em algumas ocasiões, o cliente verá que uma ou mais de suas solicitações nunca resultaram em respostas do servidor e terá que tentar novamente. Você poderá ver no terminal do servidor se as requisições estão realmente sendo feitas ou se por acaso ocorreu um descarte de pacote. Então vamos tentar mais algumas vezes até você poder ver esse comportamento. Vou repetir aqui o comando. Veja, olha, o que aconteceu. Nas execuções anteriores, ele estava aguardando 1/10 de segundo. Porém, nessa execução, veja, nós simulamos perda de pacote. Ou seja, esse pacote hipoteticamente foi perdido, esse também e esse não. Ele foi dobrando o tempo usando a técnica de back-off exponencial. E também você pode ver aqui na janela do servidor que ele fingiu descartar pacotes. Significa que o nosso código está operando de uma maneira a simular o descarte usando a técnica de aleatoriedade. Espero que você tenha absorvido todo o conteúdo de hoje e nos vemos no próximo vídeo.